Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia montanhosa de 8.000 quilômetros na costa oeste da América do Sul, perto do Oceano Pacífico. Estudo do geólogo Roberto Ventura dos Santos mostra que os Andes influenciaram a biodiversidade da floresta amazônica. Entre as cordilheiras mais extensas do mundo está a dos Andes, a cadeia de montanhas que contorna o lado ocidental da América do Sul se estende por 7 países, entre eles Chile, Argentina e Bolívia. A diversidade de paisagens dos Andes é impressionante. Geleiras, desertos, pradarias, lagoas e florestas. Ela surgiu há milhões de anos, com o choque entre duas placas tectônicas, grandes blocos rochosos da crosta terrestre. O soerguimento resultou em montanhas que chegam a quase 7.000 metros de altitude. Esse processo geológico impactou a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, a vasta área natural que se estende por 8 países ao norte do continente sul-americano. Animais e plantas que integram a mais rica biodiversidade da Terra se modificaram quando a cordilheira surgiu e há efeitos que permanecem. Em viagens pelo Peru e pelo estado do Acre, o geólogo Roberto Ventura dos Santos, pesquisador da Universidade de Brasília, estuda o fenômeno. Quando os Andes começam a soerguer em torno de 30, 40 milhões de anos, muda completamente o cenário, porque ele acaba criando uma barreira que impede, por exemplo, a migração, a transposição de correntes úmidas. Por isso que aquela região ali tem locais que chega a chover hoje 15.000 milímetros por ano. Ele acaba impedindo que massas de ar úmido que entram na Amazônia, que principalmente ocorre na região do Equador, sejam transportadas para o Pacífico, por exemplo. Só essa mudança da chuva exige que as espécies animais e vegetais se readaptem a novas condições, por exemplo, de quantidade de água. Mas, além disso, algumas regiões são soerguidas, modificando temperatura, modificando a parte de erosão de rochas. Isso faz com que espécies animais e vegetais tenham que se readaptar a essa condição. Então, algumas espécies vão sobreviver, outras não. Muda a feição de bichos e plantas, é isso? Isso a gente sabe não é pelos bichos atuais ou plantas atuais, mas pelo registro geológico. E o interessante é que essas mudanças também estão impressas nas rochas, né? Ou seja, as rochas também têm informações de como que esse processo ocorreu. Ocorreu no Brasil, particularmente no Acre. A erosão causada pela movimentação dos solos, ela também muda a biodiversidade dos rios, né? O Rio Solimões, como Madeira, ele tem aquela cor amarelada. São partículas em suspensão. Muitas vezes são partículas de argilas. É um material sólido, muito fininho, que é o produto da erosão. Tanto o Rio Madeira quanto o Rio Solimões, eles são originados nos Andes. É uma região de muita erosão. Tem muito mais nutrientes do que o Rio Negro, porque eles estão erodindo rochas mais jovens, onde os elementos que a gente chama de nutrientes ainda não foram lavados. Já o Rio Negro é um rio que ele drena rochas que está sendo, digamos, lavada há muito tempo. Os nutrientes já foram levados embora. A nascente do Rio Negro é a planície amazônica, é uma região que não é tão elevada. A cor do Rio Negro, na verdade, são componentes da decomposição orgânica que nós temos das plantas. O Rio Negro tem uma água ácida. Já o Rio Madeira e o Rio Solimões é um rio que tem um pH mais neutro. São condições melhores de sobrevivência da biodiversidade. Como é que vocês chegam a todas essas conclusões? A gente faz periodicamente viagens para essas regiões e a gente amostra tanto solos, rocha, às vezes também tem estudos que a gente faz com água, e a partir daí a gente faz uma reconstrução
dessa história geológica com implicações aí para a evolução ambiental de todo o sistema amazônico. Que nós temos pessoas que trabalham com paleontologia, com a parte da mineralogia, com datação de rochas, e a gente tem uma equipe de trabalho que inclui brasileiros e também pesquisadores estrangeiros. Um contato muito forte com a Universidade de Toulouse, envolve alunos. Vocês têm descoberto muitos fósseis nessa pesquisa, principalmente numa região do Acre, né? E que leva o senhor a pensar numa nova maneira de conservar a floresta, né? Que maneira é essa, professor? Na região do Alto Juruá. Essa região do Alto Juruá fica entre a cidade de Marechal, Taumaturgo e a Foz do Breu, ou seja, na fronteira do Brasil com o Peru. E ali é uma região com a quantidade de fósseis assim, impressionantes, da ordem de 23, 25 milhões de anos, né? Então, um jacaré de quase 15 metros, da preguiça gigante, que também era dessa época. Como que essa diversidade fossilífera não pode valorizar essa região ao ponto de transformar, por exemplo, numa área turística? Ao invés da gente estar desmatando, estar transformando florestas, por exemplo, em pastagem, vamos valorizar aquilo que nós temos, que a natureza nos deu. É uma área de preservação, o Alto Juruá. Lá, por exemplo, estão os Achanicas, né? Que eu acho que é um exemplo que a gente deve olhar para ele com mais carinho, é justamente a Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, onde a professora Aniede Guidon fez um trabalho, eu acho, fantástico, que é um exemplo muito interessante de como que nós podemos valorizar os nossos recursos naturais e transformar isso numa questão econômica e de sobrevivência para as pessoas que habitam essa região. Trata-se de um tipo de solo escurecido resultante da ação humana, um solo que os pesquisadores chamam de antrópico ou antropogênico. Grandes manchas de terra preta e marrom são encontradas ao longo de quase todos os principais rios da bacia amazônica, apresentando larga ocorrência tanto em áreas próximas às várzeas quanto em terra firme. As primeiras terras pretas de índio chegam a ter 6.000 anos e por volta de 1.000 anos atrás já havia terra preta bem distribuída por boa parte da Amazônia. Ainda no século XIX, naturalistas já perceberam que a origem destes solos escuros era relacionada ao acúmulo de matéria orgânica próxima de áreas em que as pessoas viviam. E a questão principal para entender a origem das terras pretas é que na Amazônia vivia muita gente. Assim, a combinação de muitos grupos indígenas, alguns deles bastante grandes, ocupando a região por muito tempo, é o principal fator que explica a existência desses solos. Como resultado dessa dinâmica, formam-se as terras pretas, ricas em carbono, orgânico, fósforo, cálcio, magnésio, zinco e nitrogênio, sendo bastante diferentes dos agrissolos e latossolos, os amarelados solos amazônicos naturais, e que são extremamente pobres e ácidos. Não se sabe se a formação das terras pretas e terras marrons foi intencional. Muitos autores defendem que sua formação seja resultado das atividades cotidianas das populações, sem intencionalidade na sua formação, considerando as terras pretas então antrópicas.
Outros autores propõem que elas teriam sido intencionalmente formadas, tendo em vista o cultivo prolongado e intensivo, considerando-as, portanto, antropogênicas. É bem provável que as duas coisas tenham acontecido e que as terras pretas sejam antrópicas e antropogênicas. Num primeiro momento, a terra preta deve ter sido formada sem intenção, apenas pelo acúmulo de materiais orgânicos, cerâmica e carvões no solo, resultando do estilo de vida da aldeia. Num segundo momento, é bem provável que as populações tenham percebido que as áreas com maior acúmulo de restos, como as lixeiras, possuíam solos mais férteis e que práticas de melhoramento de solo de outras áreas tenham ocorrido. As terras pretas são tão importantes que atualmente pesquisadores do Brasil e no exterior, em países como Holanda, Portugal e Estados Unidos, vêm tentando recriá-las, inspirados pelas terras pretas de índio, como forma de contribuir para o incremento de solo em outras regiões e favorecer a agricultura em locais com solos de baixa fertilidade. Todas as áreas de terra preta na Amazônia são consideradas sítios arqueológicos e a retirada dessa terra é proibida por lei, uma vez que provoca a destruição desses sítios. Agora você vai conhecer um pouco sobre um dos solos mais férteis do mundo, as terras pretas de índio. As terras pretas de índio da Amazônia estão entre os solos mais férteis do mundo. Estudos indicam que sua formação está associada ao manejo de resíduos feito pelos povos que viveram na Amazônia há milhares de anos. Nas aldeias, ao longo do tempo, a mistura de cerâmicas, restos vegetais, ossos de animais e outros resíduos orgânicos foram sendo carbonizados e incorporados ao solo. Um dos sinais disso é a terra de cor escura, rica em matéria orgânica, pedaços de biocarvão e fragmentos arqueológicos que remetem a grandes assentamentos de populações humanas que existiam na região no passado. Esse mapa, elaborado por cientistas, mostra a distribuição das terras pretas de índio na Amazônia. Os pontos negros indicam a presença de sítios arqueológicos, distribuídos ao longo dos principais rios e também no interior da floresta. Onde é círculo no centro é terra preta de índio. Próximo anel é terra mulata. E depois são as florestas mais manejadas. E um pouco mais longe, florestas cada vez menos manejadas.